tarde. Qual é o seu nome completo, por favor? Maria Cristina Dias. Dona Maria, a senhora tem algum parentesco com o Luiz Fabiano? Ele era pai do meu bisneto, do Márcio. Pai do seu bisneto. Bisneto. A senhora foi apontada como testemunha dele? Fui. Isso. Por força da lei, advirto que a senhora não pode ficar em silêncio sobre fatos que a senhora sabe. Tá. Doutores, pode perguntar diretamente, por favor? Boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria que a senhora esclarecesse há quanto tempo a senhora conhece o Luiz Fabiano? Faz anos já. Quando eu comecei a conhecer ele, quando ele se juntou com a minha neta, com a Giane. E quanto tempo faz isso? Eu já faz a idade do Márcio. Certo. E a senhora lembra como é que foi esse relacionamento do Luiz Fabiano com a Giane, a mãe do Márcio? Eu não sei, porque quando eu fui sabendo, eles já estavam juntos. Nem sei onde eles se conheceram. Tá, mas e no tempo que eles estiveram juntos, como é que era o relacionamento deles? Se davam bem, eles não brigavam? Ele era legal, bom, ele era bom pra ela. Ela que era briguenta com ele, mas ele era bom pra ela. Tanto pra ela como pro gurizinho, né? Nessa parte aí, eu não tenho queixa de dizer que ele era ruim pro Márcio, ele nunca foi ruim pro Márcio. Ele sempre foi um pai maravilhoso pro Márcio. E sempre cuidava, quando ele chegava de fora, é ele que cuidava do gurizinho, fazia tudo pro gurizinho. E ela não. O que a Giane fazia da vida? Fumava droga e vivia por aí caminhando à toa. Quase que deixou dele para viver com outra mulher. Quem é que provia o sustento do casal? Era o Fabiano. Era ele que trabalhava, ele chegava de fora e soltava, dava o dinheiro para ela na mão dela ali. O Luiz Fabiano, ele deixava faltar alguma coisa pro Márcio? Não, isso aí ele nunca deixou faltar nada pro Márcio. Ele comprava alimentos pro Márcio? Comprava tudo pro gurizinho. O Márcio passava fome? Quando ele estava morando com ele, ali perto de casa, ali na frente, ele nunca passou fome perto do Márcio. Com a Giane ele passava. Quando o Márcio ia para fora, ele passava fome porque a Giane tinha preguiça de cozinhar para o Márcio. Se não fosse eu ir lá pegar ele lá para levar lá para minha casa, ele não comia. Ela tinha preguiça, queria dormir, caminhar à toa. A senhora tem conhecimento se alguém maltratava o Márcio, batia no Márcio? Olha, ali em casa, ali, ó, o único que maltratava o gurizinho era essa mulher que vivia com a Giane. Que passa uma vez eu dei pau nela, por causa que ela estava falando do Márcio. O nome dela era Zilda ou Lorenzo? É Zilda. O nome dela verdadeiro é Zilda. Certo. O que ela fez com o Márcio? Ela dava no gurizinho. Uma vez ela queimou o gurizinho na mão, porque eu disse, mas estava ensinando, né? Eu falei para Giane, tu tá deixando a mulher tá dando no teu filho. Eu tô ensinando, ela tá ensinando, mas que ensino é esse? Que não teve ensino nem pro filho dela, para ensinar pro filho dos outros. Foi quando eu dei na Giane e dei nela também. Quer dizer, coisa que o pai nunca deu, porque na minha frente, o Fabiano nunca bateu no Márcio, nunca mesmo, não vou dizer que deu. Ele nunca bateu no Márcio, basta que as crianças estavam brincando com o Márcio, ele embravecia, tirava o Márcio de perto e ia se encerrar no quarto com o Márcio. Ele não gostava que raiasse com o Márcio. Como que a Zilda queimou o Márcio? Com cigarro. Ela tinha por hábito queimar o Márcio com cigarro? Não sei, foi quando ela se mudou lá de casa, que ela saiu de lá, ela foi morar lá na casa do velho lá, foi lá por o velho lá, que ela queimou o Márcio. A senhora viu as queimaduras? Eu vi na mãozinha dele assim. Eu perguntei para ela, perguntei para a Giane, que é isso na mão do Márcio? Ele se queimou. Eu disse, mas como que ia se queimar? Aí
o dono da casa me disse, não, foi a Zilda que queimou o gurizinho. Aí eu fiquei quieta. Eram marcas de bituca de cigarro? A Giane agrediu o Márcio? Não, a Giane não. Só que ela não cuidava direito do gurizinho, né? Não mudava, de vez em quando ele não mudava o guri, deixava o gurizinho sujo, mas dar no gurizinho ela nunca bateu. Só deixava o outro sem vergonha bater. A Giane permitia, então, que outras pessoas agredissem o Márcio? Permitia, ela deixava essa outra dar nele, porque eles estavam ensinando o guri, mas se ela não teve capacidade de criar, o filho dela ia ter capacidade de criar, ensinar o filho dos outros. Isso é que me indignava. A senhora sabe se a Giane morou na rua com o Márcio? Ela passava na rua. Quando ela saiu lá dentro da minha casa, ela passava só na rua com o gurizinho. Depois ela engravidou, foi quando ela ganhou neném, foi quando ela deixou com o Fabiano o gurizinho. E então, nunca mais procurou o guri, ainda dizia pra ela, Giane, não vai lá saber do Márcio, não viu o Márcio. Ah, não sei o que, Giane, tu vai perder essa criança, porque tu não procurou mais. Não, nunca se interessou, né? Aí o Fabiano ia lá em casa, eu pedia pra ele, Fabiano, me traz o Márcio pra nós ver. Ai, qualquer hora eu trago, e nunca levou o Márcio pra nós ver. Quando fomos ver ele, lá dentro do caixão. E no tempo que o Márcio ficou com o Luiz Fabiano, do que a senhora recorda, ele andava bem vestido, o Márcio? Ele andava limpinho, alimentado? O tempo que ele morava lá em casa, ele andava. Mas depois que ele foi embora para ir para Escotavila, eu nunca mais ouvi o Márcio. Por isso que eu estou dizendo, eu pedia para ele, Fabiano, leva o Márcio ali em casa. Porque ele ia, né? O Fabiano ia lá em casa. Mas não levava o gurizinho pra gente ver. Aí eu não posso dizer que trazer o gurizinho limpo ali, não sei. Ali em casa ele cuidava, ele que dava banho no guri, ele fazia tudo pro gurizinho. A senhora sabe se alguém pegava as coisas que o Luiz Fabiano comprava pro Márcio comer? Ali em casa não. Dali não. Só quando eles não acertam, porque eles moraram na frente da minha casa, na casa da minha filha. Eles moraram, né? Aí eu não sei, mas ali em casa ali. E a senhora mas sabe. Acho que não. Desculpa. A senhora sabe me dizer se a Giane e o Lorenzo se agrediam? Ah, se agrediam. Você dava pau, você cagava de pau. Ela dava nela. A Giane que dava na Zilda. Sabe me dizer se o Márcio tinha medo do Lorenzo ou a Zilda? Tinha. Por que ele tinha medo? Porque ela judiava dele, né? Dava no gurizinho. Qual é a criança que não vai ter medo de ser maltratado? E a Jane sabia desses acontecimentos? Sabia, porque ela via. Ela via, ela ficava deitada e ele dando no gurizinho. No básico que uma vez eu cheguei ali, a Giane estava deitada e ele estava judiando o guri, porque o gurizinho estava comendo vomito de cachorro. Porque a Giane tinha preguiça de levantar para fazer mamadeira para o gurizinho mamar. Então, a Giane permitiu que o Márcio estivesse no chão comendo vômito de cachorro. De cachorro. Aí a Zilda levantou e deu no Márcio. Aí eu disse, por que tá dando um gurizinho? Ela está ensinando porque está comendo vomito de cachorro. Mas só limpar o vomito e tirar o cachorro para fora e limpar ele. Pronto, é bem fácil. Não precisa estar ajudando a criança. Mas a Giane disse, não se mete, vó, porque ela está ensinando o Márcio. Quem fui eu? Tive que ficar quieta. Porque a mãe estava aceitando. Não ia ser o que era a Bisa que ia, né, brigar. Mas assim mesmo, tem uns tapas nelas. Tanto na Giane como na Zilda. A Giane, para aprender a ser mulher, a ser mãe da criança, ser responsável pelo filho dela. Agora uma mãe vai deixar outra pessoa chegar e bater no seu filho. E eu não aceito. E nesse período que o Márcio esteve lá próximo da senhora, a senhora percebeu algumas outras marcas no corpo dele? Não. Enquanto ele estava morando perto de casa,
Não, porque a gente via elas brigando, eu ia lá na casa lá e pegava o Márcio e levava ela para minha casa. Eu só via elas brigando, eu ia lá, pegava o Márcio e levava ela para casa. Depois que o Fabiano deixou da Giane, o Fabiano morou com nós lá em casa, com o Márcio. Porque basta que ele ia para fora e ficava o Márcio comigo. Depois ela foi embora para casa da gente dele. Aí eu não sei. Quando é que a senhora ficou sabendo do falecimento do Márcio? Porque o Fabiano foi na vista nossa. A senhora pode me contar o que aconteceu nesse dia? Ele chegou lá em casa, disse que o Márcio tinha falecido e ficou lá em casa. Aí a mãe da Giane perguntou para ele como que o Márcio faleceu. E ele contou, não, eu não sei. Cheguei de fora, o guri estava doente, não sei o quê. Foi, nós subimos, né? Depois chegou o inspetor, dois inspetores lá em casa, pegou o Fabiano lá dentro de casa, tirou ele para fora, eu fui ali fora, e o inspetor assim, entra para dentro né, com a senhora. Eu disse, não, eu queria saber o que estava acontecendo, né? Aí levaram ele para delegacia, foi só isso que eu sei. Tá, eu lhe pergunto o seguinte, em algum momento os inspetores ou os policiais que chegaram lá apresentaram um mandado de prisão? Não, porque chegaram e entraram no porta dentro, lá em casa, com revólver e tudo. Eles invadiram a sua casa? Invadiram. O Fabiano estava lá no quarto conversando com a Tele, com a mãe da Giane. Quando nós vimos, eles entraram com o revólver e tudo lá dentro de casa e pegaram o Fabiano, tiraram para fora. Eles levaram o Fabiano à força? Olha, por o meu jeito, foi à força. Eles algemaram o Fabiano? Algemaram. O que eles diziam pro Luiz Fabiano? Insistindo que o Fabiano confessasse que foi ele que matou o gurizinho. Aí o Fabiano dizia que não era ele, Então na a polícia... nossa frente, o Fabiano dizia que não era ele que tinha matado o gurizinho. Então a polícia algemou ele, prendeu, sem mandato de... Lá em casa eles não mostraram um mandato de nada, só chegaram, nós estávamos sentados, chegaram e entraram por dentro. Queriam que ele confessasse, então levaram ele à força para a delegacia. É isso? A senhora confirma? Confirmo isso aí. Por mim, passar com o meu colega, o doutor Gustavo agora. Boa tarde, dona Maria Cristina. Boa tarde. Dona Maria Cristina, só perguntar pouquíssimas coisas para a senhora. Durante quanto tempo, mais ou menos, o Luiz Fabiano e o Márcio ficaram morando lá com a senhora? Mais de ano. É? Quando o Márcio nasceu, e foram embora lá para minha casa. Eles saíram dela com o Márcio de 1 ano e pouco. E durante esse tempo, a Giane, a sua neta, ela procurava o Márcio? Sim, ela criava o Márcio. Tá, então esse período de tempo ficou morando a Giane e o Luiz Fabiano junto, com o Márcio e com a senhora? Não, com a mãe da Giane. Ah, com a dona Tele? No caso, sua filha? Tá, mas a senhora visitava o Luiz Fabiano? Sim, nós morávamos de frente assim. E naquela época o Luiz Fabiano, ele já trabalhava para fora? Trabalhava, passava só para fora. Chegava fim de semana, só fim de semana, no segundo ele ia para fora. Sempre foi trabalhador. E como é que era a relação do Luiz Fabiano com o Márcio? Eles eram apegados? O Márcio gostava do pai, por exemplo? Ele tinha ele demonstrava algum tipo de medo, algum tipo de desprezo pelo Luiz Fabiano? Não, o Fabiano sempre tratou bem o Márcio, mas era agarrado com o Fabiano. Tá. E o Fabiano? Por exemplo, o que ele ganhava, o dinheiro que ele ganhava trabalhando, ele deixava faltar alguma coisa pro gurizinho? Não. Nunca deixou faltar nada pro Márcio. Nessa época, a Giane trabalhava ou ela não fazia nada? Nunca trabalhou. Era só vida boa? Só em casa, deitadinho. Passa que quando o Fabiano estava em casa, era ele que limpava a casa, ele que cozinhava para ela, lavava a roupa, porque nem a roupa do Fabiano ela não lavava. Às vezes o Fabiano me pagava, eu até para me lavar para ele.
Né? Eu tinha que levar a roupa suja de novo para fora. E a senhora, nesse tempo aí, a senhora viu alguma vez o Luiz Fabiano, por exemplo, se irritar com o fato do Márcio eventualmente chorar? Não. Na minha casa, não. Lá nunca se irritou. Até tinha paciência. Até o Márcio dava no rosto do Fabiano. Fazer o que queria do Fabiano. Tá. Eu queria perguntar para a senhora também o seguinte. O Márcio, tá? O Márcio, ele sempre foi um cara, um rapaz. Perdão, o Luiz Fabiano sempre foi um rapaz mais quieto, mais conversador, mais extrovertido. O que a senhora consegue lembrar do Luiz Fabiano? O Fabiano sempre foi quieto, sempre foi quieto. Não foi muito de conversar, era sempre quieto. Sempre ele estava brincando com o gurizinho. Uhum. Mas ele é uma pessoa, assim, pelo que a senhora conhecia dele, ele era de ficar mais no canto dele, ele era assim ou ele era bem participativo, bem falante? Não, ele era mais dele ficar no canto dele. Ele não se juntava com ninguém, lá em casa ele nunca se juntou com ninguém. Mas ele ficava... Tá. Era com o gurizinho, né? Durante esse período que ele ficou lá com a senhora e lá com o Márcio, a senhora alguma vez viu ele se envolvendo com alguma questão de polícia, de briga, alguma coisa relacionada a isso? Eu nunca vi. Não? Nunca polícia nenhum teve lá em casa atrás do Fabiano. Nunca vi. Nunca vi falar também. Certo. Então, naquele dia que a polícia chega na sua casa, isso foi numa segunda-feira, a senhora lembra? Foi. Isso foi na segunda-feira de manhã? Foi na segunda-feira de manhã. O Márcio tinha falecido no domingo, de madrugada, já para segunda-feira, e a polícia chega na segunda-feira de manhã na sua casa, é isso? Meio-dia. Meio-dia, tá. Meio-dia. Ele chegou lá em casa, o Fabiano chegou lá em casa e disse para nós que o Márcio tinha falecido. Aí até ele perguntou para ele como que o Márcio morreu. Tá. Aí não, eu cheguei de fora, o Márcio estava no colo do meu irmão, doente, assim, desse jeito, desmaiado, mais morto que vivo. Eu levei ele para o hospital. Foi o que ele falou para nós. Certo. E a senhora recorda se os policiais ali chegaram a deixar que ele explicasse toda a situação? Não. Lá em casa eles não deixaram. Não deixaram o Fabiano explicar. Só o Fabiano dizia, não fui eu que matei meu bebê. Porque o Fabiano chamava o Márcio do meu bebê. Ele nunca dizia o nome do Márcio. Era o bebê. No fato ele dizia, não fui eu que matei meu bebê. Fui eu que matei meu bebê. Aí os brigadeiros, os inspetores diziam, confessa, rapaz, que foi tu que matou teu filho. Diz, não fui eu que matei. Isso aí eu vi, porque eu estava na porta. Tá. A Giane, em relação ao Márcio, nesse período de tempo que o Márcio estava com o Luiz Fabiano, morando agora com o Luiz Fabiano, né? O Luiz Fabiano já não estava mais com a senhora, estava morando lá nos parentes dele, como a senhora falou. A Giane procurava o Márcio? Não. Nem ligar pro Márcio, ela não ligava, porque ela ia lá em casa, eu perguntava, tem saber notícia do Márcio, Giane? Não, eu tenho ido lá ver o Márcio, Giane. Não, de quando tu vai lá ver o Márcio, quando tu vai buscar o Márcio dela? Porque ela conta uma história para a polícia de que ela estava tentando encaminhar a regularização de guarda do filho, que ela tinha procurado a Defensoria Pública. Isso que aí ela... eu não sei, né? Porque quando se deixaram, ela foi morar lá pro Bairro Macedo, lá por aí, com aquela outra. Aí eu não sei. Aí eu não posso confirmar, porque eu não sei. Certo. Porque sei que quando ela mandou o gurizinho lá pro Fabiano, ela nunca mais procurou o guri. Porque ela mesma disse para nós, que ela não sabia, não ligava e nem tinha ido lá ver o gurizinho. Certo. Aí eu não sei. E também a senhora não sabe se ela ajudava financeiramente o Márcio? Não. Porque ela ajudava, da onde ela tirar? Se vivia na rua procurando droga e juntando lixo para comer.
Não tem dinheiro para dar nada. Estou satisfeito, excelência. Pelo Ministério Público. Boa tarde, senhora Maria. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de compartilhar uma imagem, por gentileza. Senhora Maria, a senhora reconhece essa casa? Não. A senhora já foi nessa casa alguma vez? Não. A senhora mencionou que depois que ele foi para a vila, até anotei o que a senhora falou, a senhora nunca mais viu o Márcio? Nunca mais, depois que ele pegou o gurizinho, nunca mais eu vi o Márcio. Fui ver o Márcio só dentro do caixão. Depois, então, que o Luiz Fabiano foi morar com o Márcio, lá com a Riane, com o Tiago, a senhora nunca foi? Nunca fui lá. Basta que eu não conhecia. Ele está respondendo por fatos que ele praticou nessa casa aí. A senhora nunca foi nessa casa? Nunca. Nem sabia nem sei onde que é essa casa. Tá. Então a senhora não sabe o que acontecia quando eles estavam lá? Não, basta que o Fabiano ia lá em casa ver nós e eu perguntava para ele, e o Márcio, Fabiano, tá bem, e por que tu não traz ele aqui para nós ver? Aí qualquer hora eu trago. E nunca levou. Basta que o meu marido era agarrado com o Márcio, né? Uhum. Porque ele é cego, ele era agarrado com o Márcio. Aí eu se dizia, Fabiano, traz, que nós apelidamos o Márcio de burro branco. Ele dizia assim, traz o burro branco para mim ver, para me agarrar. Então, o que a senhora falou... ele nunca levou. Tá, desculpa. Então, o que a senhora falou que ele tratava bem o Márcio era antes do Luiz Fabiano passar a morar nessa casa. Antes ele tratava bem o Márcio quando ele morava com nós. Ali nessa casa, a senhora não sabe como que ele tratava o Márcio? Não, ali nessa casa eu não sei. Pergunto pra senhora, que droga o Luiz Fabiano usava? Que droga? Isso. Era maconha. Só maconha? Que eu vi se era. Tá. Ali, é a assinatura da senhora ali? Maria Cristina Dias? Conheço. Constou ali que Fabiano era usuário de pó e de maconha. Era tudo isso aí. Era pó pra mim tudo é maconha. Ele usava muitas drogas? Não, eu via ele fumar maconha. Mas por que a senhora constou no depoimento da senhora? Branca, um pó branco. Tá. Esse pó branco eu vi. A senhora viu ele usando pó branco? Mas não era sempre. Só quando ele vinha de fora, que ele comprava isso, fazia depois ele ia embora por fora. Ah, tá. Não era sempre, então era só de vez em quando que usava o pó branco. Eu uma vez só. Comprava e depois não comprava mais nada. Tá. Senhores perguntas. Para eu entender um contexto do Márcio, o Márcio primeiro morava com a Giane e com o Fabiano na sua casa. Na minha casa não. Na casa da minha guria que mora na frente da minha casa. Da casa da Marluce? Que estava presa por tráfico? Tá. Então, morava a senhora, Fabiana, Giane e o Márcio, na casa da sua filha, Marluce, que estava presa por tráfico. Aí, E a Teca morava onde, a mãe da Giane? Morava com eles. Junto também? Com a senhora também? Não, comigo não. Morava com o Fabiano e a Giane. Eu morava numa casa e eles moravam noutra. Então, eles não moravam com a senhora? Não, o Fabiano foi morar comigo depois que deixou da Giane. Depois que se separaram. Aí o Fabiano foi morar comigo. Tá. Então, o que acontecia bem lá dentro de Fabiana, a Giane, a Telen, mãe da Giane, a senhora não sabe? Não sei. A Teca, sua filha, que é a mãe da Giane. Mãe da Giane, tinha um relacionamento com a Zilda, nome social Lorenzo. Então morava. Aí a Zilda deixou da Teca para se juntar com a Giane. Tá. Então morava lá o Fabiano e a Giane, a sua filha Teca, junto com a Zilda, que era a companheira dela, e o Márcio. Aí depois houve um troca de casal ali, trocaram de casal e o Fabiano ficou com a Teca e a Giane ficou com a Zilda. Foi isso, né? Foi isso. Tá. Mas aí isso tudo com o Márcio lá dentro. Tudo é lá. Tá. Mas a Teca não durou muito tempo com o Fábio. Acho que ficaram umas 2, 3 vezes. Tá. Aí, depois dessa troca de casal, tudo isso com o Márcio lá dentro. A sua filha Marluce saiu do presídio,
Aí tirou eles de casa. Não, quando a Maru saiu do presídio e já não morava mais lá. Foi antes quando o Fabiano deixou da Giane. Porque pegou a Giane com a Zilda. A Giane que deixou do Fabiano. Tá. Daí o Fabiano foi morar com a senhora. Aí foi morar comigo. E ficou a Zilda e ela lá. E a Giane? A Giane e a Zilda. Aí depois o Fabiano foi embora, mas o Márcio ficou com a Giane. Quando o Fabiano foi lá para essa casa, o Márcio ficou com a Giane. Só que a Giane entregou o Márcio pro Fabiano, porque ela tinha engravidado e ia ganhar nenê e deixou o gurizinho com ele. Depois ela nunca mais procurou o gurizinho. Teve um período, logo depois que o Fabiano e a Giane trocaram ali de casal e se separaram, a Giane chegou a ir morar com a Zilda na rua com o Márcio junto. Sim. Nesse período, o Fabiano procurava ou o senhor não sabe? Eu não sei. Acho que a Zilda não deixava nem a gente chegar perto do Márcio, né? Eles moravam juntos. Nesse período que moravam com a senhora e no período que moravam com a Teca lá na casa, a senhora disse no seu depoimento anterior que todo mundo usava droga. Sim. A sua filha, a sua neta, o Luiz Fabiano, a Zilda, todo mundo usava. Usava. E era nesse ambiente lá com o Márcio junto. Mas o Fabiano não judiava. Mas a senhora achava normal todo mundo usar droga lá com a criança junto? Ele morava numa casa, eu morava na outra, né? Eu não convivia com eles, né? A senhora não convivia, então a senhora de fato não sabe o que acontecia lá dentro? Não sei, porque eu ia lá ver eles. Eu ia lá na casa, porque eu morava assim, diagonal, assim, ó. A minha casa era aqui e a casa dela era ali. Eu só atravessava a rua, estava indo na casa deles. Eu ia lá ver. Eu não... Porque às vezes o Márcio estava chorando, eu ia lá ver o que o Márcio estava chorando, né? Mas ela estava chorando porque queria mamar, certo? Sei lá. Mas o Fabiano nunca tinha judiado do Márcio. Eu estou até admirado dele falar que foi ele que matou o filho. Porque como ele tratava o Márcio bem em casa. A senhora, nesse período que a senhora conviveu, que foi antes do Fabiano levar o menino, a senhora disse que nunca viu ele machucado. Nunca vi. Foi só a primeira vez que eu vi, depois que o Fabiano foi embora, que a Giane começou a caminhar à toa por a rua aí com o Márcio, que eu vi o Márcio com a mãozinha queimada. Nunca viu nada no rosto, no corpo, não? Não. Isso aí, não. No dia que o Márcio faleceu, a senhora viu ele? Eu vi dentro do caixão. Só. Eu vi ele quando estava velando ele. Foi só que eu nem sei como é que foi. A senhora disse que então, no período em que a senhora convivia, morou com o Fabiano, e a Giane a senhora nunca viu só uma vez uma marca na mão. No corpo a senhora não viu nada, nem no rosto. Nunca. Basta que quando o Fabiano não estava para fora, quem dava banho no Márcio era eu. E ele nunca marcava. Tá. E aí a senhora depois confirmou que enquanto ele morou com o Luiz Fabiano lá na casa do Riane, a senhora não sabe o que aconteceu, não viu o Márcio nesse período. Mas ele nunca viu. Vou mostrar a imagem. Isso, enquanto ele morava com a Giane, a senhora nunca viu nada assim? Não. Nunca teve desse jeito, pobrezinho. Tá, obrigada, sem mais perguntas. Senhores jurados, alguma pergunta? Não havendo, então, podemos encerrar. Pergunta aos doutores se posso dispensar a testemunha. Muito obrigado, senhor, já está dispensado.
boa tarde. Qual o seu nome completo, por favor? Boa tarde. Telen Cristina Dias Fortes. Dona Telen, a senhora tem algum parentesco com o Luiz Fabiano? Não, tinha, né? Agora eu não tenho mais. Era meu genro. Ele era seu genro. Tá. A senhora foi apontada como testemunha de defesa, levando em consideração então que ele era seu genro, vou ouvir a senhora como informante. Doutores, pode perguntar diretamente, por favor? Sim, excelência, obrigado. Senhora Telen? Sim. Há quanto tempo a senhora conhece o Luiz Fabiano? Olha, nem sei, mas faz bastante tempo que eu conheço ele. Quando a senhora conheceu ele, que idade ele tinha, mais ou menos? Ele era menor ainda na época que eu conheci ele. Mas eu não sei, não lembro quantos anos ele tinha. Ele era adolescente? Ele era criança? Ele era adolescente. Era adolescente. Certo. Como é que a senhora conheceu ele? Eu conheci ele na casa que a finada mãe dele foi casada com meu ex-cunhado. Que foi aí que eu conheci ele. E quando é que ele começou a se relacionar com a Giane? Olha, é outra coisa que eu não sei. Quando eu fiquei sabendo, eles já estavam até juntados. Porque a Giane já era maior de idade. Quando conheceu ele, ele era menor, mas ela já era de maior. A Giane, no caso, seria bem mais velha que ele? Sim, a Giane está com 27 agora. Ela já era maior de idade. Certo. E onde é que eles foram morar quando se conheceram? Eles moraram um pouco na casa do irmão dela. Depois moraram um pouco com a mãe dele. E até comigo mesmo eles chegaram a morar. A senhora acompanhou de perto, então, o casal? Sim. E quanto tempo levou até que a Giane ficasse grávida do Márcio? Levou bastante tempo. Não sei dizer para o senhor assim exato, mas foi bastante tempinho. E durante esse tempo, antes do Márcio nascer, como é que era o relacionamento deles? Era bom. Pra mim era bom, sabe? Não tenho queixa, não. E com a questão do nascimento do Márcio, como é que eles lidaram com a situação? Tudo bem. O Márcio, no caso, o Márcio até, eles foram para dentro da minha casa. Ela ganhou ele e foi para morar comigo. Ela, ele e o Márcio. Eu que cuidei quando ele nasceu, né? Tudo. Ficaram comigo. E depois foram embora da minha casa. Tá. No período em que o Márcio e o Luiz Fabiano moraram com a senhora, como é que era a relação do Luiz Fabiano com o Márcio? Era um excelente pai. Não vou mentir. Tá? Não tinha queixa dele sobre isso daí, sabe? Tratava muito bem o Márcio. Melhor do que a minha filha. Cuidava muito melhor. O Luiz Fabiano dava banho no Márcio? Sim, dava banho, mudava. Regularmente? Quase sempre, mais ele do que a minha filha, essa é a verdade. Ele mantinha o Márcio limpinho? Sim, sempre limpinho. Cuidava da higiene dele? Sim. Tempo que moraram comigo, sim. Certo, é esse período que eu estou me referindo. Isso. Evidentemente. E com relação à alimentação do Márcio? Também ele alimentava, ele trabalhava, chegava de fora, comprava as coisas pro Márcio, tudo. Ele deixava o Márcio passar fome? Não. O Márcio ficava com vontade de comer alguma coisa? Faltava? Não, ele nunca deixou. Sempre ele deu as coisas pro Márcio. E quando ele ia para fora trabalhar, ele deixava alimentos, dinheiro? Como é que funcionava? Ele deixava alimento e até mesmo dinheiro. Se faltava alguma coisa, eu conhecia o patrão dele, eu até avisava ele mesmo, o Márcio tá sem coisa, sabe? Então sempre foi assim. Por que o Luiz Fabiano separou da Giane? Pois olha, isso daí que eu não vou dizer pra vocês assim, ó, que eu não sei o motivo que eles se separaram, porque aí eu já não tava morando mais perto deles e nem eles comigo. Quando eu fiquei sabendo, eles já estavam separados. Tá. A senhora conhece uma pessoa chamada
Zilda ou Lorena? Conheço. O que a senhora tem a dizer sobre essa pessoa? Essa pessoa foi o que destruiu toda a vida, sabe? Que eu acho que tudo que aconteceu foi por causa dessa pessoa. O que essa pessoa, Zilda, fazia com o Márcio? Ela chegou a judiar do Márcio, que eu cheguei a brigar com ela. Essa pessoa, eu posso afirmar que foi aí que a Giane se envolveu com ela. Foram morar numa casa onde eu fiquei sabendo. E eu cheguei e o Márcio estava com os dedinhos machucados. Eu perguntei o que era. E ela me disse que ele tinha apertado no armário. Mas eu sei, eu sou mãe. E eu digo, isso aqui não é apertado de armário. E aí eu vi que o Márcio tinha medo dela. E aí até acabei brigando com a Giane e com ela. Fiquei de mal um bom tempo com a Giane. A Giane faz pouco agora que a gente voltou a se dar. A Zilda batia no Márcio? Sim. Era coisinha leve, assim, ou coisa pesada? Como é que ela fazia? Olha, a única vez que, assim, ó, não sei se ela batia forte nele, mas as 2 vezes que eu vi foi essa. Uma vez que ele tava com os dedinhos machucados e outra vez que ele tava queimado. E aí eu perguntei o que era aquilo ali. Eu vi que era queimado de cigarro. Ela disse que tinha deixado pra ele não meter a mão mais no cigarro. Eu digo, mas ele não entende, ele é pequenininho, ele tinha 6 meses na época. Então a Zilda queimou o Márcio com cigarro aos 6 meses de idade para educar ele. É isso que a senhora está dizendo? Isso mesmo. Foi aí que nós acabamos brigando, eu e ela. A senhora brigou com quem? Com a Zilda e com a Giane também, que era minha filha. O que a Giane, mãe da criança, fazia a respeito dessas agressões bárbaras contra o Márcio? A Giane não fazia nada. Ela era permissiva? Sei lá o que ela passava pela cabeça dela, mas ela, como a gente estava de mal, eu e ela, então ela não falava comigo, mas eu ia lá ver o Márcio, porque eu sempre fui. No começo até elas não queriam deixar eu ir, aí eu fui lá ao conselho. E eu digo, porque eu tenho o direito de ver o Márcio. E aí eu comecei a ir ver ele, e aí eu e a outra minha irmã, uma irmã minha que ia comigo, pra gente ver o Márcio. A senhora alguma vez viu o Luiz Fabiano ou teve conhecimento do Luiz Fabiano agredir o Márcio? Olha, na minha frente eu nunca vi. Até me surpreendi quando aconteceu isso. Até agora eu tô surpresa. Como é que o Luiz Fabiano tratava o Márcio? Oi? Como o Luiz Fabiano tratava o Márcio? Tratava bem, muito bem, tá? Muito bem mesmo. O Márcio gostava do pai? Procurava pelo pai? Gostava muito dele mesmo. Ele tinha medo do pai? Não. Ele não tinha medo do Fabiano. Não sei depois, né, que foram... E eu não vi mais quando a Giane entregou, que eu não sei como é que o Márcio foi parar com o Fabiano. Aí eu já não sei, mas no tempo assim, ó, que eu convivi, assim, ele não tinha medo do Fabiano. Não tinha. A senhora chegou a reportar essas agressões, essas queimaduras no Márcio? Sobre da Zilda, sim. As agressões da Zilda. A senhora reportou para quem? Eu fui até o conselho, me queixei. Queria o Márcio, eu quis o Márcio. A senhora disse pro conselho tutelar que o Márcio estava sendo queimado? Eu disse. O que o conselho tutelar fez a respeito? Eles disseram que eles não podiam fazer nada porque ele estava com a mãe. Então as autoridades públicas tinham conhecimento de que o Márcio estava sendo queimado, torturado. Sim. Não fizeram nada. Não. A senhora recorda quando o Márcio foi morar com o pai dele, o Luiz Fabiano? Não me recordo. É que nem eu disse, quando eu fiquei sabendo, o Márcio já estava com o Fabiano e depois que ele foi morar com o Fabiano, eu nunca mais vi o Márcio. Quando eu voltei a ver eles, eu vi ele dentro do caixão. Obrigado, dona Thelém. Dona Thelém, boa tarde. Boa tarde. Dona Thelém, eu queria fazer algumas outras perguntas para a senhora, só a título de complementação, tá? Sim. Foi aventado aqui no processo. Sim. E aí são questões que se a senhora se sentir, de certa forma, invadida na sua privacidade, a senhora não tem obrigação nenhuma de me responder, mas se sentir à vontade. Sim. Porque foi questionado aqui que a senhora, num dado momento, teria tido um suposto envolvimento afetivo, amoroso, alguma coisa com o Luiz Fabiano. Isso de fato aconteceu ou nunca aconteceu? Não, eu nunca tive isso. Nunca. Tá.
que também a senhora, juntamente com uma outra irmã sua, com o Luiz Fabiano, com a própria Giane e com o Márcio, obviamente, conviviam num ambiente extremamente permissivo, onde vocês consumiam drogas, onde vocês tinham uma vida, ao que foi colocado, de maneira desregrada, isso tudo na presença do menor. Eu gostaria de saber da senhora se isso é um fato, se isso aconteceu, se não aconteceu. Não, por causa que nessa época a gente morava na casa do meu pai, uma pessoa que não enxerga. Não aconteceu isso. Não? Tá. Eu também foi questionado por parte, no processo, se o Luiz Fabiano tinha algum vício ou hábito de fazer o uso de alguma substância entorpecente, tipo maconha, cocaína, qualquer coisa nesse sentido. A minha pergunta é justamente essa. A senhora tinha algum conhecimento nesse sentido? Não, o conhecimento, o vício que eu sabia que ele tinha era de cigarro. Isso eu sabia. Uhum. A senhora, por exemplo, nunca vislumbrou, nunca viu ele fazendo uso de algum entorpecente, maconha, cocaína, alguma coisa nesse sentido? Não. Tá. A questão do álcool, ele também fazia... Não, ele tomava, sim. Mas não era assim, todos os dias, aquela coisa, sabe? Mas lá, de vez em quando ele vinha de fora, ele até tomava. Tomava uma cerveja, normal. Sim, mas não que tivesse vício, sabe? Sim. Das vezes que a senhora viu ele ingerir bebida alcoólica, ele se alterou com alguém? Não. Promoveu confusão? O Fabiano sempre foi muito calmo até demais. Agrediu alguém porque bebeu cerveja? Não. Obrigado. Eu queria até insistir um pouco nessa linha para saber um pouco mais. Sim. Dentro da convivência que a senhora teve com ele, o que a senhora poderia dizer para nós aqui, sobretudo para os jurados, como é que era? Não, deixa eu só fazer a pergunta. Como era ele, o Luiz Fabiano, em termos de temperamento? Pergunto. Era uma pessoa calma? Era uma pessoa nervosa? Era uma pessoa mais retraída? Era uma pessoa mais expansiva, mais falante? Vou usar um termo que talvez aqui seja muito afeto esse termo, né? Era mais chucro, era menos chucro, era um cara... O que a senhora via em termos de temperamento, personalidade do Luiz Fabiano durante o tempo que a senhora conviveu com ele? Sempre foi uma pessoa muito calma mesmo. Nunca se alterou e nada, calmo, sempre foi quieto, muito quieto. Não foi muito assim. Mas sempre foi uma pessoa. Uma espécie de pessoa encabulada? Isto envergonhado? Isto mesmo, assim mesmo. Tanto fazia se ele tivesse tomado uma cerveja, ou se não tivesse, sempre a mesma coisa, sabe? Parece que ele estava sempre com vergonha, era muito pouco que ele conversava se a gente conversasse com ele. Puxa, esse assunto até que ele conversava. Senão, não, ele sempre estava quieto na dele. Tá. Assim? Agora. A senhora alguma vez viu ou ficou sabendo por intermédio da Giane ou da sua mãe, que também disse que frequentava lá a casa, algum comportamento agressivo do Luiz Fabiano em relação ao Márcio chorar, ao Márcio ter alguma dificuldade de dormir, alguma coisa assim que pudesse fazer com que ele tivesse perdido a cabeça com o Márcio? Não. Certo. Provavelmente poderá ser questionado para a senhora, e aí eu vou me antecipar, se durante o período em que a senhora deixa de conviver com o Luiz Fabiano e com a Giane, né, e que o Luiz Fabiano passa a viver com o Márcio, se a senhora teve algum outro tipo de acompanhamento para saber do Márcio, onde é que estava o Márcio, onde é que não estava, se a senhora sabia que ele residia com o Riane e com a Roberta, onde é que era a casa do Riane e da Roberta, se alguma vez a senhora foi lá, se alguma vez a senhora viu a criança, se alguma vez a senhora viu algum machucado, e eu vou lhe mostrar aqui, a
senhora tem algum conhecimento a respeito disso? Não, não tem. Não? Não. Eu quero mostrar algumas fotos aqui para a senhora, para nós. Até para lhe poupar, eventualmente, de algumas perguntas, eu já vou me adiantar. As folhas 173, nos autos. Esse tipo de foto aqui, a senhora, por exemplo, nunca havia se deparado? Não. Folha 174. Não. 175. Esse tipo de foto aqui, ó. Isso aqui é uma foto um pouco mais arroxeada. Sim. A senhora chegou em algum momento durante o período? Não. Essa aqui? Também não. Também não? Não. Essas aqui? Um pouco mais arroxeadas? Não? Não, também. Aqui nas costas, essas marcas aqui, não? Não, também. Aqui também não? Não. Aqui também não? Não. Nenhuma dessas. Nenhuma dessas? Não. Tá. Então, na verdade, a sua relação com o Márcio, ela deixa de existir a partir do momento que ele vai morar com o pai. Ele vai morar com o pai. É isso? Após isso, a senhora não teve mais contato nenhum? Não tive. Nada? Não. Último, é que nem eu falei aquela hora. A última vez que eu encontrei meu neto foi dentro do caixão. Perfeito. Que é por isso que eu digo que até agora eu não consigo acreditar. Agora o senhor me mostrando essas fotos aí pra mim. Perfeito. Não, a senhora me desculpe. Sabe, né? Não consigo acreditar. Esse período de tempo em que a senhora não teve mais contato com o Márcio e com o Luiz Fabiano, pergunto para a senhora tem algum conhecimento da sua filha, a Giane, a mãe do Márcio, sim, a própria mãe, de ter ido buscar algum tipo de contato com o Márcio? Também não tenho. A senhora não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Não tenho. A senhora sabe dizer que em algum período da vida da Giane com o Márcio, sim, se ela morava ou levava o Márcio, o próprio filho dela, para morar na rua? Olha, foi aí que eu fui no conselho também, quando eu fiquei sabendo disso daí, que ela andou com ele na rua. Aí eu fui até o conselho também, procurar ajuda. Foi quando eu fiquei sabendo que ela andava. Ela e o Lourenço. Ela era doente? Ela era viciada? A Giane era viciada. A senhora sabe dizer se ela buscou algum dia algum tratamento? Sim. Hoje ela está bem, graças a Deus. Mas na época ela era dependente. Ela era dependente. Ela teve bem dependente. E ela não tinha condições psicológicas, condições físicas, em que pese a senhora não seja médica nem psicóloga, mas ela não tinha condições emocionais e nem materiais de conviver com o filho e de manter o filho? Ela tinha, mas eu não sei o motivo dela, não sei, mas ela tinha. E o Fabiano alguma vez se furtou a ter algum tipo de responsabilidade em relação ao filho? Não, ele nunca. Nunca? Não. Okay. Obrigado. Tem mais perguntas, excelência? Boa tarde, senhora Tênia. Boa tarde. Queria que transmitisse, por gentileza. Senhora Tênia, a senhora conhece essa casa? Não. Já visitou alguma vez essa casa? Não. Segundo as provas dos autos, nos últimos 3 a 4 meses, o Luiz Fabiano com o Márcio estavam morando nessa casa. A senhora nunca foi nessa casa? Nunca fui. Nunca visitou lá o Luiz Fabiano? Não, nunca. Tudo que a senhora falou sobre forma como o Luiz Fabiano cuidava do Márcio era antes dele passar a morar aí? Sim, quando morava conosco, com a família. A senhora não sabe, então, como ele passou a tratar o Márcio ali dentro? Depois que saiu de perto de nós, não sei dizer. Tá.
A senhora deu depoimento na polícia e em juízo e hoje aqui. Hoje 3 aqui, vezes, né? 3 vezes. Tá. Pergunto para a senhora, que drogas a senhora já viu o Luiz Fabiano usar? Que nem eu digo, eu nunca vi ele usar. O que eu vi foi esse daí. Não, você não vou mentir. Eu vi uma vez sim ele usar. Verdade, eu vi ele usar uma vez, posso. Cocaína? Isso. Tá. Aquela ali é a assinatura da senhora? É a minha assinatura. No depoimento da senhora ali, aqui a senhora teria dito na polícia que agora, pra cá, já tinha visto ele usar pó e maconha. Sim. Ao responder o questionamento da defesa, a senhora falou que nunca tinha visto ele usar droga. Pois é. Quando eu perguntei pra senhora falou, então vou falar a verdade. É. Pelo menos o pó a senhora já viu. Já. Agora a senhora muda o depoimento e reconhece que já viu, inclusive, ele usar maconha? Não, mas só vi o pó mesmo. Como que constou isso no seu depoimento na polícia? Sei lá, acho que na hora eu falei, sabe, sem pensar. Porque aí quando aconteceu isso daí, eu acabei sendo internada também. Também. Obrigado. Sem mais perguntas. Seguindo, ele consegue colocar de volta aquela do depoimento. Ali no seu depoimento, na delegacia, Sim. ainda a senhora disse, já tinha visto ele usar pó e maconha, e mesmo quando ele estava drogado, ele cuidava da criança. Então a senhora já tinha visto ele drogado mais de uma vez. Não, eu vi ele uma vez. Ele cheira assim, mas não que ele tivesse drogado, sabe? Ele cheirou, mas eu tô lendo o que a senhora disse. Sim, não, eu tô entendendo. A senhora disse também ali que começou a usar muita droga e não foi mais atrás do neto. Então, enquanto ele estava com o Luiz Fabiano, a senhora não procurou, porque a senhora não tinha condições. Não tinha. Porque a senhora estava Eu drogada. também nem sabia onde que era a casa. Então, ele estava aí, e é que nem eu botei ali. Acabei usando a senhora não bastante. conseguiu encontrar ele, Não. neto? A senhora sabia que o conselho tutelar também tinha procurado, também não tinha encontrado? Não sabia. A senhora disse no seu depoimento ainda ali na delegacia que a senhora não tinha condições de cuidar do neto, porque estava usando direto crack. Isso. Inclusive usou droga várias vezes junto com Giane e Zilda, e que todo mundo usava e o menino ficava por ali. Excelência, só por uma questão de ordem, por gentileza, eu gostaria de falar, me dirigir ao senhor, porque existe uma situação de possível retimização numa situação impactante para a testemunha. 2 aspectos. Primeiro, a testemunha não é obrigada a responder a questionamento nenhum que possa lhe trazer qualquer tipo de revitimização de problemas dos quais ela sofreu, e esse é um problema, basta ver que ela esteve internada por conta disso. E segundo, ela não é obrigada a responder eventualmente qualquer questionamento que eventualmente possa fazer prova contra ela. Então só gostaria que o senhor, se o senhor entender assim, obviamente, né, advertir a doutor promotor de justiça em relação a isso, sob pena de nós estarmos incorrendo aqui numa flagrante nulidade processual que pode ser arguida depois a qualquer momento. Vamos contextualizar. O senhor está colocando primeiro de ela poder se imputar um crime. A questão de uso de entorpecente hoje, inclusive foi o Supremo Tribunal Federal, se for questão de maconha, afastou a tipicidade penal. Tá? Que seria na frente de criança, né? Na frente de criança ou de adolescente. Certo. Aí a situação seria essa. Nós teríamos um delito de menor potencial ofensivo, que já estaria prescrito. Sim, mas acontece o seguinte, não é nem essa a questão. A questão propriamente dito, além disso, obviamente, é a questão da própria revitimização. Ela está sobejamente, extremamente constrangida. Bem, vamos lá.
Mas o senhor está presidindo a sessão, não quero tumultuar, eu só gostaria de deixar pontuado isso. Tudo bem, doutores. Tá? Vamos fazer, então, algumas ponderações, então. Tá? Nós soubemos que o Tribunal do Júri, né, é julgado por jurados que são leigos. Né? Então, por isso que eu procuro interferir o mínimo possível nas inquirições que os senhores estão realizando, né? Até porque, embora para mim, numa visão técnica, seja algo que não seja tão importante para os jurados, para poder contextualizar o valor dos depoimentos que estão sendo dados, eu não vejo como eu impossibilitar a priori perguntas. Tá? Peço apenas, então, tá, para que se tome algum cuidado, tá? E se sim, tá? Se a senhora se sentir constrangida em responder alguma pergunta, tá? A senhora me informa, então, que a senhora gostaria de ficar em silêncio, tá bom? Tá bom. Então, tá. Doutora Rochelle, a senhora pode prosseguir, por favor? Bom, eu estava lendo o depoimento dela, assim como foi feito pelo douto defensor, que também leu depoimentos de outras testemunhas para que elas confirmassem. Então, da mesma forma, vou fazê-lo. Vou ler o seu depoimento na polícia. Começou a usar muito crack e não foi mais atrás do neto, pois não tinha condições do estado que estava. Na época, o menino estava com a mãe. Não tinha condições de cuidar do neto, pois estava usando direto crack. Usou droga várias vezes com Giane e Zilda, todos usavam juntos e o menino ficava por ali. Esse foi o seu depoimento na polícia. A senhora confirma? Sim. Usavam drogas dentro de casa. Estavam tomando remédios, mas mesmo assim usavam droga em cima. Ali todo mundo usava. Foi isso que a senhora disse na delegacia? Advertindo a excelência, que ela se sentir constrangida, ela não precisa responder. Eu acho que ela não entendeu isso. A senhora não quer responder? Não. Próxima pergunta, doutor. Tem uma outra parte do seu depoimento que a senhora disse assim, pediu várias vezes para o Fabiano para ver, mas ele nunca levou o menino para ver. Sim, na casa do meu pai. Quando eu estava lá na casa do meu pai, que eu ia às vezes. Então a senhora não conseguia ver o neto, ele não deixava? Não, ele não levava. E um outro trecho que diz assim, ele vinha e ficava na casa da Maria Cristina, bisavó. Por vários dias, ficava ali usando drogas, porque ali todo mundo se droga. Sim, mas aí eu já não morava mais lá, né? Não, eu tô lendo o que a senhora disse para entender o contexto. O Fabiano, depois que se separou da Giane, chegou a morar lá com a dona Maria Cristina, e a senhora disse que ele ficava lá usando drogas na casa dela, porque todo mundo usava. E quando ele se separou da Giane, quando ele vinha de fora, ele ficava lá no meu pai, sim, e como a senhora acabou de falar, usavam droga mesmo, só que eu já não estava mais lá não acontecia isso, mas eu sabia que acontecia o uso de drogas. Segundo o que a gente tem aqui, antes do Márcio falecer, ele estava mais ou menos 3 ou 4 meses com o Luiz Fabiano. A senhora ficou sabendo que a Giane tentou reaver a guarda dele. Dia 17 de julho tem uma data, o dia que ela esteve no Conselho Tutelar. Não sabia. A senhora ficou sabendo que depois disso o Conselho Tutelar tentou ver o menino, procurou pelo Luiz Fabiano e não conseguiu encontrar e não conseguiu ver o menino? Também não. Alguma vez, assim, o Luiz Fabiano disse para a senhora que o Riane e a Roberta, os tios, teriam agredido o menino? Não. Nunca mais falou. Tá bem, sem mais perguntas. Obrigada. Senhores jurados, alguma pergunta? Não havendo, então, podemos encerrar.
Pergunto aos doutores se posso dispensar a testemunha. A senhora já está dispensada. Obrigada. Pergunto aos